Pronto, já está gravando. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. 2 temas que eu já falei que a gente vai trabalhar hoje em Direito Administrativo. As primeiras questões vão abordar a Lei 8.112. Então, partiu é responder questões de administrativo. Tem questões da OAB e de concurso, temas aqui de um nível um pouco mais elevado, que eu gosto de fazer isso, até para vocês irem se adaptando com algo mais difícil. Primeira questão, o estado alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, constituiu uma sociedade de economia mista. Então, bora lá, sociedade de economia mista, para o desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante interesse coletivo. Acerca do regime de pessoal de tal entidade, integrante da administração indireta, assinale a afirmativa correta. Questão tranquila para quem já estudou esses temas aí da administração direta, indireta. Aí a gente precisa saber algumas características dos entes da administração indireta, que facilita a nossa vida. Outra coisa que a gente precisa saber sobre essa sociedade de economia mista, a formação do capital dela, já está dizendo misto, ou seja, capital público e privado. O que mais? A gente tem que saber que se tem envolvimento de capital público, alguém para entrar, tirando a galera do cargo comissão, né? Via de regra, a galera vai ter que fazer o quê? Concurso público, para poder entrar numa sociedade de economia mista. O que mais? Esse pessoal que entrar por meio do concurso público vai ser funcionário público ou empregado público. Pessoal que entra para trabalhar, fez o concurso, né, para entrar na sociedade de economia mista ou numa empresa pública, ele vai ser considerado empregado público, beleza? Ele não vai ser, a gente não vai chamar ele de servidor público, ele é um empregado público. Então, o regime dele é diferente, é o seletista, é pela CLT, diferente do servidor público, que é o regime estatutário, né, que tem legislação própria, a Federal 8.112, e cada estado tem a sua lei do servidor, que tem como parâmetro a lei federal, né? Essa lei aqui é 8.112. Então, vamos ler as alternativas. Letra A. Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária, aqui negando a ideia do concurso, não será necessária a realização de concurso para admissão de pessoal, bastando o processo seletivo. Errado. A gente já sabe, já praticamente passei as informações necessárias para a gente acertar essa questão. Letra B. É imprescindível a realização de concurso. Beleza. Para o provimento de cargos e empregos em tal entidade administrativa. Certo que os servidores ou empregados, ele já tá errando bem aqui, Por quê? Porque o pessoal que fizer o concurso, ele não vai ser servidor, ele vai ser empregado público. Você já encontrou um erro, vê se tem mais. Sendo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar estabilidade. Outro erro. Não alcança estabilidade, porque tu não é servidor, tu é empregado público. Tranquilo? Então, encontramos 2 erros aqui, na letra B. Letra C. Deve ser realizado concurso público. Certo. Vamos ver se vai continuar certo. Para a contratação de pessoal por tal entidade administrativa. E a remuneração a ser paga aos respectivos empregados, aos empregados, não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido na Constituição Federal. Caso sejam recebidos, aí ele bota aqui uma pequena condição, né? Caso sejam recebidos recursos do Estado alfa para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Aí sim, vai ficar limitado ao teto lá, o teto constitucional. Beleza? Então, nosso gabarito é letra C. Vê o que está errado na letra D. A entidade administrativa poderá optar entre um e outro? É errado. A gente já sabe que o regime aqui vai ser o de empregado público, como ele usou até correto aqui, empregado público. Não envolve o estatutário. O regime estatutário é da galera do concurso mesmo, é o servidor público.
Entendeu? Porque tem gente que acha assim, eu vou fazer prova para o Banco do Brasil. Vou ser servidor público, vou ter estabilidade e tudo mais. É errado. Porque o pessoal não sabe que, por mais que tu tenha que fazer um concurso, mas o teu regime de emprego é o seletista, é pela CLT. Então, não vai ter esse negócio de estabilidade coisa nenhuma, né? E o servidor público? Vai ter estabilidade. Qual é a regrinha básica? 3 anos, né, de efetivo exercício. Só que não basta cumprir 3 anos. Não. Antes disso, tem, tem toda, é como se fosse uma pequena sindicância, investigação, onde eles vão te analisar, né? Eles vão analisar se tu cumpriu alguns requisitos. Aí sim, cumpriu, preencheu o negócio de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa e tudo mais. Aí sim, vai garantir a estabilidade. Não é bastou alcançar 3 anos e isso é automático, não, não é assim, não. É como se tu fosse passar por uma sabatina. Tipo como eles fazem com o pessoal que vai entrar no para ser ministro do STF e tudo mais, não faz aquela sabatina lá no Congresso. É mais ou menos assim, só que não nesse grau nesse nível, né? Então, bora lá para a segunda questão. Segunda questão. Deixa eu só olhar aqui se tem alguém na fila para entrar. Tem não. O pessoal aqui está respondendo, Davi, Marta. Continuando. Após a Polícia Federal colher farto material probatório, o Ministério Público denunciou Ricardo, servidor público federal, estável, por crime funcional e comunicou o fato às autoridades competentes para eventual apuração administrativa. Antes do recebimento da denúncia, diante da vasta documentação que demonstrava a materialidade de violação de dever funcional remetida para a administração, foi instaurado processo administrativo disciplinar. Tranquilo. Isso tudo por conta de quê? Da independência das instâncias, né? Civil, administrativa e penal. Então, beleza. Então, teve essa instauração do processo administrativo sem realização de sindicância. Para lá ver se isso aqui tem alguma importância. Tipo, passando a ideia de que a sindicância é obrigatória que aconteça. Será se sim ou se não? Será se eu posso ir logo direto para o processo administrativo? Então, vamos lá. Sem a realização de sindicância, que, mediante regular processamento do inquérito administrativo, culminou na aplicação da pena de demissão. Então, tranquilo. Essa expressão bem aqui, ela pode estar funcionando como um gatilho de indução ao erro. Agora a gente vai confirmar ela na hora que a gente encontrar a resposta, a gente vai confirmar se ela estava induzindo ou não, trazendo aquela ideia de que é obrigatória ter a sindicância. Será se sim? Sobre a hipótese hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. A desvantagem de não ficar de vez em quando ouvindo um ou dois falar é que eu vou ficar falando demais. Vou tentar não falar todo o tempo, né? Então vamos lá. Eu vou logo dar o bizu. Isso aqui é um gatilho de indução ao erro. Por quê? Porque ele está querendo dizer o seguinte, aí, na hora, como é que ele funciona o gatilho de indução ao erro? Ele entra para botar na tua cabeça que o seguinte, que alguma coisa é necessária. Ele tirou aqui, ó, ele tirou a realização da sindicância e chamou tua atenção. Ele disse, olha, não teve sindicância e precisa ter sindicância. Aí tu vai fazer o quê? Aí tu, rapaz, é mesmo, ó. Eu acho que esse negócio de sindicância precisa tem que ter essa sindicância toda vez. Quando tu pensa assim, tu vai encontrar uma resposta que bate certinho contigo. Ó. Deixa eu ver se é a letra A. Ricardo não poderia ser demitido sem redação de sindicância. Olha, que é o procedimento prévio imprescindível para a instauração de processo administrativo disciplinar. A pessoa vai certinho na resposta errada. O gatilho do São Erro é para isso que ele serve. Ele vai te jogar no precipício. Aí a pessoa marca a letra A. Rapaz, é letra A, não tem para onde correr, não. Aqui, ó, o enunciado já está dizendo, já está chamando minha atenção. Na verdade, está te chamando a tua atenção para tu errar. A questão é feita para tu errar. Então, não é letra A.
Beleza? Letra B. O recebimento da denúncia deveria ter suspendido o processo administrativo. Suspendido por quê? Se eu falei que elas são independentes, as instâncias. Letra C. O processo administrativo instaurado contra Ricardo é nulo, pois não é cabível a utilização de prova produzida para apuração criminal. Errado isso aqui, né? Nada desse negócio que não pode ser cabível. Então, só sobrou letra D. É letra D ou não é? Gabarito, letra D. A hipótese não apresenta qualquer nulidade que contamine o processo administrativo disciplinar instaurado contra Ricardo. Beleza? Ou seja, não é necessário a sindicância. Posso ou não? A sindicância é como se tu fosse fazer uma apuração antes de entrar com o processo. Mas tu pode entrar diretamente com o processo. E nesse processo tu vai fazer todo o levantamento de provas e tudo mais. Beleza? E como é que a gente vê isso na letra da lei? A letra da lei, a gente tem que trabalhar a parte das técnicas lá do destrinchamento. Olha como aparece aqui um ouzinho aqui, ó. Esse ou é o quê? Uma conjunção alternativa, dizendo ou um ou outro. Pode ser com sindicância ou sem sindicância. Logo direto para o processo. Então, aprenda. Novato aí, aprenda aí como é que funciona esse negócio de destrinchamento. Não é tão simples, porque exige muita atenção da gente. E exige muita decoreba também. Beleza? Então, tá bem aqui, ó. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo, assegurada ampla defesa. Tranquilo? Lembrando que o advogado participar de um processo, da presença de um advogado no processo administrativo, não é obrigatório, é facultativo. Isso vai aparecer em alguma questão por aqui. Então, continuando. Aí eu coloco os resuminhos aqui, ó. Sindicância, apurar denúncias, irregularidades. Aí tem aqui as regrinhas, poderá resultar no arquivamento do processo, em suspensão de 30 dias, instauração do processo administrativo disciplinar. A sindicância é como se ele é mais para tentar evitar uma precipitação, né? Ah, me precipitei em instaurar logo esse processo. É melhor ter feito a sindicância, para a gente poder fazer um levantamento. Tranquilo? Aí está aqui o outro que é sobre o processo administrativo disciplinar. As explicações. É tudo decoreba. Tudo decoreba. Não tem segredo, essa parte bem aqui. E o necessário. Aqui, ó, o necessário para as questões do OAB é letra de lei. Jurisprudência já entra um pouco mais para as questões de concurso, doutrina também. Porém, a gente consegue acertar muita coisa, mesmo sem conhecer a jurisprudência de fato. Porque, às vezes, a jurisprudência ela é apenas uma reafirmação do que está escrito na lei. Muita jurisprudência é isso. É reafirmação, tipo, tem súmula do STF, que é reafirmação do que está na Constituição. Entendeu? Existe muito isso. Terceira questão. O município Beta procedeu ao recadastramento de seus servidores efetivos. Ele foi recadastrar servidores efetivos. A efetiva é a galera que pagou o concurso, ó, também, né? A galera que passou no concurso e tal, e constatou que 6 bacharéis em contabilidade exerciam variados cargos na estrutura administrativa, todos providos mediante concurso. Beleza. Eles fizeram o concurso, porém eles têm formação em outra área. É mais ou menos essa ideia. Eu me formei em Direito, não passei no AB, mas eu fiz o concurso e virei policial militar. Tudo é possível, isso acontece. Eu tenho um colega da faculdade que se formou em Direito, mas já era policial militar e continua na polícia. Verificou também que existiam 10 cargos vagos. Então, a gente tem cargo vago. Se o cargo está vago, está em vacância. É outra expressão, outra palavra que a gente usa aqui no direito administrativo. Vacância, para indicar uma vaga. Beleza. E quais são essas vagas? Auditores fiscais. A questão é muito simples. A gente já consegue entender logo ela nessas primeiras linhas aí. Deixa eu logo passar o bizu para vocês, né? Então, bora lá. Os primeiros servidores fizeram o concurso,
para outros cargos, não é isso? Essas vagas são de cargo de quê? De auditor fiscal de tributo. Se eu estou falando de administração pública e eu tenho cargos vagos, o que é que eu tenho que fazer? Concurso para preencher esses cargos. Eu não posso pegar alguém só porque ele tem domínio na área e ele exerce um outro cargo de administração e jogar ele para cá. Não, não posso fazer isso, não. Exceto se for cargo em comissão, né, de livre nomeação e exoneração, que não é o caso aqui, ó, é cargo de auditor, então eles têm que fazer concurso. Então vamos ver o que a gente já pega a ideia de que a administração vai querer tapar esse buraco, com a galera que está, que é bacharel em contabilidade. Continuando, o município, considerando a necessidade de incrementar receitas, ó, necessidade, considerando a necessidade, isso aqui é o quê? É o começo do gatilho de indução ao erro. Ele vai tentar justificar o porquê do município tapar esse buraco com essa outra galera lá formada em contabilidade. Aí o cara cai. Se ele não conhece a regra, ele cai bonito. Então, bora lá. O município, considerando a necessidade de incrementar receitas, editou lei reorganizando sua estrutura funcional, de modo a reenquadrar aqueles servidores como auditores. Certo ou errado isso? Errado. Com base na hipótese apresentada, acerca do provimento de cargo público, assinala a afirmativa correta. Ah, mas era preciso, não sei o quê, houve a necessidade e tudo mais. Não, entendeu? Está errado, não pode. Regra, concurso público. Então vamos atrás da resposta. 10 segundos para vocês colocarem aí do lado a resposta. Já colocaram o A. Deixa eu ver se está no tempo aqui. Tem que dar essas pausas, senão não aguento, não. Falando todo tempo. Tamires. Deixa eu ver, é Tamires Bispo. Você que era Tamires Brito. Eu já disse que era uma colega minha da faculdade, Tamires Brito. Então vamos lá atrás da resposta, que eu acho que vocês acertaram, né? Quem colocou ali letra A, letra A, letra A. A medida tomada é inválida. Olha como é rápido. Olha como é rápido aqui. Se a gente já sacou que ela é inválida, a gente tira essa aqui, ó, dizendo que é válida. A gente nem lê, que eu vou perder tempo lendo isso ali. Para quê? Se eu já sei logo de início que está errado. Entendeu? Vocês têm que ser espertos, que é para poder ganhar tempo na prova, dar tempo de fazer a prova, revisar, dormir e esperar dar o horário de ir embora. Então, bora lá. A medida é inválida, porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira exige concurso público específico. Tranquilo? Tem súmula tratando sobre isso, falando dessa modalidade de provimento, né? De investir o servidor sem prévia aprovação em concurso público. Dentro dessa história, a gente também estuda os provimentos originários, provimento derivado. Isso tudo está onde? Isso tudo está na Lei 8.112. Beleza? Só que isso bem aqui, ó, esse negócio aqui acontecia antes. Acontecia. Aí foi considerado inconstitucional pelo STF, a transferência e ascensão. Transferência e ascensão funcional. Foi declarado inconstitucional, os dois. E eles estavam na lei. Eles estavam na lei, nessa lei de 1112. Quarta, Marcelo é médico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Beta e foi aprovado em concurso público para o cargo de nível médio, para o cargo de médico civil, junto a um determinado hospital da União, que é uma autarquia federal. Presta atenção. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele já é funcionário do Estado. E agora ele passou em outro concurso. Marcelo é danado. Passou em outro concurso federal. Passou no concurso federal. Pronto. Passou no estadual e no federal. Beleza? Área da saúde. A questão quer tratar sobre o quê? Cumulatividade.
Não é isso? É possível a acumulação de cargos aqui, no caso de Marcelo? Sim ou não? Aí já tem que saber. Qual é a regra? A gente tem uma regra que não pode, entendeu? Não pode. Só que quando se trata de trabalhadores da área da saúde, aí tem a possibilidade, desde que os horários sejam distintos, entendeu? Tem que ter um encaixe ali do horário. Tranquilo? Então, via de regra, é vedada a acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargo público. Só que a gente tem as exceções. Tanto a área da saúde quanto o cargo de professor. Cargo de professor, 2 cargos, dá para encaixar. Tem gente que encaixa até 4, né? Aí vai comprovar como é que esse pessoal dá conta. Aí pode também um cargo de professor com um cargo técnico ou um cargo científico. E a de cargos privativos de profissionais da área da saúde. Entendeu? Desde que não tenha confluência de horário, tem que estar tudo organizadinho. Então, qual é o gabarito aqui? Deixa eu ver aqui se vocês colocaram. Letra D, letra D. É possível acumular? É possível acumular. Bora lá. Voltando. Letra A. Por exercer atividade militar, Marcelo não pode acumular. Nada a ver atividade militar no caso, né? Ele é médico militar. Marcelo pode acumular os cargos em questão, pois não existe, olha, no ordenamento jurídico qualquer, que dói no ouvido, vedação. É errado. Letra C. A acumulação de cargo, pô, Marcelo, não é viável. É errado. Ó, facilitou, foi tudo. Aí vem aqui a nossa ideia de possibilidade. É possível a acumulação de cargos por Marcelo, desde que haja compatibilidade de horários. Tranquilo. As questões da OAB que cobram essa lei 8.112 não são difíceis. E não estudar direito administrativo porque não gosta, ou porque acha difícil, não é que acha difícil, é porque com certeza tu te deparou com um assunto de licitações e não gostou. Mas ignora, se não gosta de licitação e não consegue entrar na cabeça, eu tenho certeza que o restante entra, do direito administrativo. Porque o restante é mais fácil. Esse assunto aqui é fácil. É um assunto combinado com a Constituição Federal. Na verdade, todas as áreas do direito, né? Então, estudar o direito constitucional também é primordial. Se a pessoa chega e diz, eu não gosto de direito constitucional, aí eu vou encontrar um sério problema, né? Eu disse, não, algo tá errado aí. Como é que tu não vai gostar de direito constitucional? Se para tu estudar o restante, tu tem que estudar ele. Entendeu? Então, não ignore o direito constitucional, não ignore o direito administrativo. Eles são importantes e são de peso. Quinta questão. Ricardo, servidor público federal, especializou-se no mercado imobiliário, tornando-se corretor de imóveis. Em razão do aumento da demanda, passou a atender seus clientes durante o horário de expediente, ó. Atendeu o cliente no horário de expediente, ausentando-se da repartição pública sem prévia autorização do chefe imediato. Esse cara está agindo de forma correta? Instaurada a sindicância, aí lá vai a sindicância para apurar, né? Ricardo foi punido com advertência. Toma aqui uma advertência. A despeito disso, ele passou a reincidir, ele não gostou. Não gostou desse rapaz, não gostei não. É agora que eu vou fazer mesmo só de mal, só de pirraça. Passou a reincidir na mesma falta. Aí foi agora o quê? Ensejou sua punição. Mas vamos ver aqui. Nova sindicância foi aberta. Com base na situação, assinar a afirmativa correta. Então vamos lá. Dê uma olhada rápida, 10 segundos. Tentam fazer algum jogo de eliminação aí, ver se dá certo. Coloque o gabarito do lado. Dá para fazer a eliminação aí tranquilo, né? Não pode resultar. Nananana. É, dá para responder essa questão só com a eliminação. Ninguém falou nada ali.
Safira botou letra D. Não. Bora lá. Letra A. A sindicância não pode resultar em nenhuma hipótese na aplicação de pena de suspensão. Neste caso, deve ser instaurado processo administrativo disciplinar. Certo ou errado? Errado. Porque na sindicância pode ter suspensão, sim. Entendeu? O que não pode é ser acima de 30 dias, porque já é processo administrativo. Então, nenhuma hipótese ajudou a gente aqui. Letra B. A reiteração da mesma falha não enseja aplicação de pena de suspensão. Neste caso, a única sanção possível seria a advertência. De novo, a advertência? Perceba que não faz sentido. Letra C. A sindicância pode dar ensejo à aplicação da pena de suspensão. Está aqui. Desde que a sanção seja de até 30 dias. Eu posso aplicar a suspensão, sim, por meio da sindicância. O que não pode é ela ultrapassar 30 dias. Porque se ela for querer ultrapassar 30 dias, tem que ser instaurado o processo administrativo. Letra D, a pena de demissão independe da instauração de processo administrativo, podendo ser aplicada após sindicância. Errado. Ó, a gente encontrou um monte de palavrinhas aqui que nos ajudam, tanto a palavra quanto as expressões. Então, gabarito, letra C, mesmo sem estar por dentro das informações, tudo mais. Mas está tudo na letra da lei. Tudo na letra da lei. Então, bora lá. Eu coloquei um outro resumo aqui sobre isso. Aqueles resuminhos bons de fazer pequenas anotações. Ó, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação ou de disponibilidade ou destituição de cargo e comissão, é obrigatória a instauração de processo, ou instauração de processo disciplinar. Beleza? Esse artigo 146, percebo que ele tem aqui vírgula, vírgula, e um ou, e mais uma vírgula, e mais um outro ou. O que eu estou querendo dizer? Técnica do destrinchamenento. Deve fazer um monte de frases com isso aí. Ó. Corretas e completas. Vamos supor, se eu pego isso bem aqui, ó. Será obrigatória a instauração de processo disciplinar quando... Deixa eu botar bem aqui. Ó. Penal de suspensão, ensejar a demissão. Posso botar isso bem aqui, ó. Tá certo ou tá errado? Será obrigatória a instauração de processo disciplinar quando a penalidade de suspensão ensejar demissão. Tá correto? Correto. Por quê? Porque tá bem ali na, nas vírgulas ali, ó. E essa sequência de vírgulas, elas indicam uma numeração. Aí eu pego, ó, faço isso bem aqui, ó. Crio outra. Entendeu? Acabou por aí? Quem que disse? Aí eu pego ali cassação, tem que prestar atenção. Não vou só pegar aqui e colocar ensejar disponibilidade. Não. Ensejar cassação e disponibilidade. Terminou? Quem disse? Ainda tem aqui, ó. Ou, agora ali fica individual. Quando ensejar restituição de cargo em comissão. Beleza? Só isso? Não. E o principal, que é esse aqui, ó. Bota ele bem aqui. Obrigatória instauração de processo disciplinar quando a penalidade de suspensão ensejar... Ó, quando a penalidade... Eu vou mudar. Ensejar suspensão por mais de 30 dias. Pronto. Isso aqui é o famoso destrinchamento.
onde com um artigo que tem muita vírgula, tem muito ou, acho que eu estou botando dois em todos eles, eu consigo fazer várias frases completas e corretas. Entendeu? Aqui. Pronto. Uma, duas, três, quatro, cinco. De onde eu tirei isso tudo? Do artigo 146. Entenderam? Então fica de olho. Não é só quando a suspensão for por mais de 30 dias que tem que ser obrigatória a instauração do processo administrativo disciplinar. Não, envolvendo emissão, cassação, disponibilidade, destituição de cargo e comissão, todos eles têm que ser por meio de instauração do processo disciplinar. Pronto, bora seguir em frente. Senão a gente fica só aqui nesse destrinchamento. Sexta, João foi aprovado em concurso público para ocupar um cargo federal. Depois de nomeado, tomou posse e entrou em exercício imediatamente. Beleza. Porém, em razão da sua baixa produtividade, olha aqui, ó, baixa produtividade, o órgão ao qual o João estava vinculado entendeu que o servidor não satisfaz as condições. Disse, meu filho, sinto muito. Se tu pensou que era só estudar, passar na prova e exercer teu cargo e ser preguiçoso, que estava tudo ok, já tinha estabilidade automática, bastou passar na prova, tá errado. Não está satisfazendo as condições. Considerando o Estatuto de Servidor Público Civis da União, à luz do caso narrado, assinala a afirmativa correta. Aí, bora lá. Vocês vão aprender já duas coisas aqui interessantes. Relacionada à exoneração e demissão. Dê uma olhadinha rapidinho. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão aqui. Safira está sorrindo. E agora? Ele vai para a rua ou não vai? A administração pode exonerar ou ela vai demitir? Qual é o segredo? O segredo aí é o seguinte. O segredo aí é que nas questões que envolvem direito administrativo, a gente tem a possibilidade da demissão e da exoneração. A demissão, ela tem um caráter punitivo. A demissão tem caráter punitivo. Já a exoneração, não. A exoneração não tem caráter punitivo. Vamos supor, se João aqui for para a rua, não é uma punição. Entendeu? Aqui a gente enxerga, a gente vê, analisa de forma diferente. Demitir é como se estivesse punindo e tal, etc. Cometeu algo grave mesmo. Aqui não. Como eu falei para vocês que para adquirir estabilidade, até para adquirir estabilidade, tem que passar lá para um procedimento, para analisar a tua capacidade e tudo mais. É quase nessa ideia. Se tu não preencheu, ó, é exonerado. E João está vacilando. Não está satisfazendo as condições do estágio probatório. Não satisfez as condições do estágio probatório. É justamente esse período, antes de chegar nos 3 anos. Qual é a resposta? Coloque do lado aí. Maura colocou letra A, Marta disse para exonerar. Deixa eu ver se é letra A. A administração pública deve exonerar, ó, exonerar. João, após o devido processo, certo, para ele se justificar, assegurar ampla defesa, visto que ele não mostrou aptidão e capacidade para o exercício do cargo. Gabarito, letra A. Letra B, a administração deve demitir. Não é demitir, é hipótese de exoneração. João deve ser redistribuído. Redistribuído, eu vou redistribuir alguém incompetente? Nada a ver, né? João deve ser readaptado. Readaptado, ele já está trazendo aqui outras informações sobre que estão nessa lei 8.112. O readaptado é tipo, a gente usa isso para um servidor que sofreu alguma limitação. Vamos supor, eu sou digitador. Digito lá os documentos e tudo mais. Teve um acidente comigo em casa, perdi 5 dedos da mão. Cortei 5 dedos, torou mesmo no tronco. Beleza, e agora como é que eu vou trabalhar minhas digitações? Não vai ter como. Aí o que pode acontecer comigo? Readaptado. Vão tentar me colocar em alguma função onde eu consiga cumprir
com a finalidade, sem necessitar de fato desses meus 5 dedinhos que eu perdi, né? Essa é a ideia da readaptação. Não tem nada a ver essa história de readaptar João. Então, nosso gabarito, letra A. Demissão, caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo. Não está satisfazendo, não cumpriu os... Ah, tá bem aqui, ó. Presta atenção nessa informação. Bora lá. Essa lei, 8.112, ela fala o seguinte. Ela fala que o período do estágio probatório é de 24 meses. Entendeu? Ou seja, 2 anos. 2 anos para eu ganhar estabilidade. Mas antes disso, eu tenho que passar nessa avaliação de desempenho. Então, tem uma avaliação de desempenho que é feita 4 meses antes. E eles vão analisar o quê? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tranquilo. Aí tá bem com observação. Só que, na lei, se vocês forem pegar a lei, 8.112 está lá, 24 meses. Mas esse prazo aqui não é o prazo de prestabilidade, é de 3 anos. Entendeu? Porque a gente vai se guiar pelo que está na Constituição. Então, aqui é 90, essa lei é de 90, e teve uma emenda constitucional ó, de 98. E na emenda foi mudado isso para 3 anos. Entendeu? Então, qual a regra para a estabilidade? 3 anos. 3 anos. Para marcar uma alternativa que fale 24, só se ela for muito específica e dizer assim, ó, de acordo com a lei 8.112. Aí sim a gente marca isso aqui. Mas se ela não informa nada sobre isso de forma específica, a gente tem que procurar a alternativa que fala 3 anos. Porque o que prevalece? Constituição Federal. Beleza? Fique de olho. Isso acontece. Eles colocam aí para fazer umas pegadinhas. Mas não, eles não colocam, não. Senão a gente cai em cima lá botando recurso. 7ª. Sabe o servidor público federal, o pessoal que gosta de um concurso federal, frustrado com a ineficiência da repartição em que trabalha, passou a faltar ao serviço. Eu também não vou mais. A administração pública, após constatar que é sábio, acumulou 60 dias de ausência nos últimos 12 meses, e instaurou o processo administrativo. Então, a administração, ó, instaurou o processo para apurar. Faltou 60 dias consecutivos. Será que esse rapazinho aí vai para a rua ou não? A inassiduidade habitual aí terrível, né? É o nome X para isso é inassiduidade. Inassiduidade habitual. Beleza? E pode ser já demissão ou não. Então, bora analisar aqui as questões. Letra A. O processo administrativo disciplinar será submetido a um procedimento sumário, mais simples e célere, composto pelas fases da instauração, da instrução sumária, que compreende a indiciação, a defesa, o relatório e o julgamento. Certo ou errado? É uma questão decoreba, essa parte bem aí do procedimento, né? E tá correto. Letra A. O que a gente tem que fazer logo é decorar essa sequência. Como é que funciona? É quase como se fosse analisar um processo mesmo judicial. Segue até um pouco desse padrão. O que muda é alguns nomes, né? Algumas expressões que vão mudando. Mas é de fato isso. E o que ocorreu aí foi a tal da inassiduidade habitual. Ocorre quando? Quando a pessoa falta 60 dias sem justificar, entendeu? 60 dias durante o período de 12 meses. Tranquilo? E outra, não é 60 dias consecutivos. Não é 60 dias consecutivos. Se alguma questão falar isso, aí, tipo assim, no caso hipotético eles falarem isso, tentando induzir o candidato a erro, então cuidado, não é 60 dias sequência, tipo, faltei 2 meses direto. Não, tem que somar 60 faltas no ano. E essas faltas não, sem justificativa delas, entendeu? Faltou e dane-se a administração, não tô nem aí. Tem que ser desse jeito, não é
60 faltas contando um dia atrás do outro. Não, é interpoladamente. A letra da lei usa esse nome, interpoladamente. Então, pode ir pulando. Só tem que contar 60 durante um ano. Então, nosso gabarito, de fato, aqui, ó, é a letra A. O processo será submetido a um procedimento sumário. Aí ele fala como é esse procedimento sumário. Aí fala as fases, ó, instauração. Aí essa instauração sumária, como ela é dividida? Indiciação, tranquilo. Indiciação, ó, tá aqui, teu processo está respondendo. Defesa, te defende. Aí vem o relatório, o relator, né? É como se fosse uma pré-decisão, aí vem o julgamento. Tchau. Não é difícil decorar essa sequência, não. Deixa eu só ver aqui se chegou alguém. Não, chegou. Voltando. Então, bora lá. Gabarito, letra A. Agora, bora olhar o restante aqui, né? A inassiduidade habitual configura hipótese de demissão do servidor público, ficando sábio impedido de novo investidor em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. A contar do julgamento, será o que está errado aí? Nessa letra B? Ela é perigosa, essa letra B aí. Ela é perigosa no final, porque a gente passa a contar não da data do julgamento, mas sim da publicação da demissão. Entendeu? Da publicação da demissão. Por quê? Porque até o julgamento, o que a gente pode fazer ainda? Recurso. Entendeu? Depois que já teve tudo, não cabe mais recurso nem nada, aí publicou no Diário Oficial a demissão, aí é que passa a contar esses 5 anos. Aí ele colocou aí na letra B, a partir do julgamento. Errado. Porque quando chega o julgamento, a gente ainda pode recorrer na esfera administrativa, ainda pode recorrer na esfera judicial. Tem que ter muito pano para manga. Então, é da publicação no Diário Oficial do ato de demissão. Beleza? Deixa eu ver aqui na letra C. Na hipótese de ser apresentada a pena de demissão, é lícito a administração pública exigir depósito. Ó, é raro esse negócio de exigir depósito como requisito de admissibilidade de recurso, porque vai ferir o quê? A gente viu uma questão dessa ontem na mentoria. Vai ferir o meu direito de petição, que é um direito garantido constitucionalmente. Letra D. A falta de advogado constituído por sábio é causa de nulidade. Errado, já falei isso hoje. É facultativo o advogado no processo administrativo, entendeu? E tranquilo. Letra A mesmo. Se não conseguisse lembrar essas fases aqui, era só forçar um pouquinho a cabeça e pelo menos daria de lembrar a letra C e a letra D. A informação de que não é necessário advogado, é facultativo, e que não há essa necessidade de depósito prévio para poder o meu recurso ser recebido. Aí a briga é ser entre A e B, né? Agora você já sabe. A partir da publicação do ato de demissão é que começa a contar essa proibição aqui de 5 anos de novo investidor em concurso público. Beleza? Questão um pouquinho mais difícil. Número 10, ou número 8 ainda. Os analistas de infraestrutura de determinado ministério, ocupantes de cargo efetivo, pleiteiam há algum tempo uma completa reestruturação da carreira, com o aumento de cargos e de remunerações. Recentemente, a negociação com o governo federal esfriou, dado o cenário de crise fiscal severa. Para forçar a retomada das negociações, a categoria profissional decidiu entrar em greve. Decidir entrar em greve, mantendo em funcionamento apenas os serviços essenciais. Tranquilo. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Ixi, agora preste atenção bem aqui. Competência. Essa daqui veio diferente. Deixa eu só ver se tem alguma informação aqui importante para a gente prestar atenção. Beleza, é servidor público e direito de greve. Vocês sabem que o servidor público ele não tem uma lei específica de greve, mas ele pode se utilizar da lei que rege o trabalhador seletista. Entendeu? E nesse caso, bem aqui, lembrando que é ministério. Quando ele fala ministério, o ministério, ele está vinculado a quem? Qual entidade? A União, né?
Então, já entra uma ideia aqui de algo federal. Volta, embora atrás da competência. Ele traz aí competência federal e não da Justiça do Trabalho. Será que entra a Justiça do Trabalho aí, nesse caso? Eu acho que não. Quem concorda? Coloca aí do lado. Dá para fazer eliminação? Dá para fazer eliminação por palavra sem problema nenhum. Euler. Ninguém falou ainda não. Marta botou letra A de novo. Essa letra A. Bora lá. Eu vou por baixo aqui. O direito de greve é constitucionalmente assegurado a todas as categorias. Todas? Certeza? Errado. Letra C. O direito de greve dos servidores públicos não está regulamentado em lei. Beleza, que está certo. O que impede o exercício de tal direito. É errado aqui, ó. Que eu acabei de falar. Não tem lei do servidor, entendeu? Não tem lei regulamentando lei regulamentando greve de servidor público. Mas tem a legislação do trabalho, do trabalhador seletista, e eles podem se utilizar dela, entendeu? Isso aí já veio com o entendimento jurisprudencial. Letra B, a administração pública não poderá, ele já começa aqui, calma. Aí ele taca aqui em nenhuma hipótese, fazer o desconto dos dias não trabalhados em decorrência do exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis. Pode, sim. Então, só pode ser letra A. Aí que a gente volta bem aqui, ó. Ministério. Ministérios, o ministério está subordinado a quem? A uma entidade federal, que é a União. Então, a competência só pode ser de quem? Da Justiça Federal, e não da Justiça do Trabalho. Beleza? Então, julgar a abusividade do direito de greve de funcionário público, de servidor público, a competência, a depender também do órgão, né? Vai ser do Estado. Pode ser na esfera municipal, estadual ou federal. Aqui, no caso, como é ministério, é Justiça Federal. Gabarito, letra A. Agora, deixa eu deixar isso aqui vermelho, né? Porque se eu deixar azul, é como se estivesse correto. Tem que deixar vermelho. Pronto. Bora para a nona. Nona questão. João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo na classe inicial da respectiva carreira. Classe inicial, respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na atividade privada. Em razão disso, decidiu não cumprir os comandos determinados por seus superiores na estrutura da administração, na estrutura administrativa, porque ele as considerava contrárias ao princípio da eficiência, apesar de serem ordens legais. Então, vamos lá. João vai poder descumprir ordens do seu superior? Qual é a regra? Não pode descumprir. Exceção, ordem ilegal. Se for algum tipo de ordem ilegal, imbuída de legalidade, ele pode descumprir sim. Mas aqui, a questão ainda deixa claro aqui, ó, as ordens eram legais. Ele só não concordava porque na cabeça dele, né, feria algum princípio. Mas o Joãozinho está errado. A partir do caso apresentado, assinala a afirmativa correta. João possui total liberdade de atuação. Errado. Letra B. A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade. Errado. A gente tem vários princípios, né? A gente tem os expressos e os implícitos. Via de regra não. O expresso é o famoso link, né? Lá da Constituição. Legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E tem vários outros. Então, não é somente um. João tem dever de obediência às ordens legais de seus superiores, em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. Pronto. Gabarito, letra C. Letra D. As autoridades superiores somente podem realizar
o controle finalístico das atividades de João em razão da relação de vinculação estabelecida com os superiores hierárquicos. Nada a ver isso aqui, ó, controle finalístico, a gente já estuda em outra coisa, não é aqui, a gente não tem controle finalístico onde se tem hierarquia, entendeu? A gente fala de controle finalístico quando não tem mais hierarquia, quando eu não pertenço mais àquele órgão, sou um órgão independente, porém tem uma certa vinculação de finalidade, que é o famoso controle finalístico ou supervisão ministerial. Então, gabarito letra C de casa. Essa questão eu já tinha visto ela na mentoria. O pessoal que tá, da mentoria que está aí. 10ª. Maria foi aprovada em concurso público para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal. Passou no TRF. Mas, após ter adquirido a estabilidade, foi demitida sem observância das normas relativas ao processo administrativo disciplinar. Foi para a rua, mas não observaram lá o PAD, né, o processo administrativo disciplinar. Em razão disso, ela ajuizou a ação anulatória do ato. Beleza. Sem problema nenhum. Nada impede ela buscar o Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, continuando. Na qual obteve êxito, opa, deu tudo certo, por meio de decisão jurisdicional transitada em julgado, então não cabe mais recurso. Nesse interregno, nesse lapso temporal, nesse período de tempo, nesse tempo que passou, para poder entender aquelas palavras, né? Alfredo, também regularmente aprovado em concurso e também estável à época dos fatos, foi promovido e passou a ocupar o cargo que era de Maria. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, bora lá. Tá aqui, 4 servidor público. Maria foi para a rua, o cargo ficou vago. Não é isso? Chegou um novato, passou no concurso. Não, passou no concurso, não. Ele já era concursado, mas ele foi promovido, ó. Tapa aqui o buraco, fulano, Alfredo. Lá, Alfredo tapou o buraco. Nessa que ele tapou o buraco, a vaguinha dele também ficou lá, ficou vago, né? O que vai acontecer se Maria voltar? Ela vai chegar e dizer, ó, meu filho, sai daí e volta para o teu canto. É isso? Sim ou não? Vamos lá ver se é isso. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. E ela vai ser o quê? Reintegrada. Então, vamos ver, a gente procura esses nomes, a gente procura os nomezinhos. Reintegrado, onde é que tem reintegrado? Está bem que reintegrado. Mas vamos ver aqui se vai encaixar com o que eu falei. Dê uma olhada. Necessidade de achar a resposta. Chuta aí do lado. Esse foi Safira. Não, Safira botou letra D. Não sei se é letra D. Não, vê direito. Vê direito esse negócio. Bora lá. A invalidação do ato demissional de Maria não poderá importar na sua reintegração. É errado, né? Envolveu ilegalidade na demissão e tudo mais, na exoneração, o servidor vai ser reintegrado, sim, ao cargo de origem. E vai ter direito a todas as verbas que ele perdeu. Se passou um ano sem receber os 10 mil, vai voltar e vai receber 120 mil. Então, bora lá. Maria tem, em razão de ter adquirido estabilidade, independentemente da existência e necessidade do cargo que ocupava, deverá ser posta em disponibilidade. É errado. Ser posto em disponibilidade, tipo na hipótese onde tu não consegue te encaixar, né, no teu cargo, aí tu fica em casa. É a melhor coisa para se acontecer para o servidor público, ficar em disponibilidade. Ele fica em casa recebendo o dinheiro dele, até encontrar uma brecha para ele de novo. Letra C. Maria deverá ser readaptada? Maria teve algum problema de saúde física aí? Perdeu um braço? Não, nada a ver. O readaptado é aquele que está com algum tipo de deficiência. E letra D. Em decorrência da invalidade do ato demissional, Maria deve ser reintegrada. Beleza? Ao cargo de origem, que é o cargo que ocupava. E Alfredo vai ser reconduzido. Entendeu? Reconduzido. E se não tiver como Alfredo ser reconduzido,
Aí Alfredinho fica em disponibilidade, até encaixar ele de novo. Beleza? Não é difícil não, isso aqui é tudo fácil. Gabarito letra D. Continuando, ó, tá bem que o esqueminha, ó. Reversão. Reversão, ó. Eu vou lembrar de quem? Do aposentado. É o cara que se aposentou, mas ele quer voltar a trabalhar. Beleza? Ou no caso de invalidez, aí a invalidez não existe mais, ele quer voltar. Reversão, aposentado. Readaptação é o doente. Reintegração, a gente vai lembrar de alguém que sofreu alguma invalidação na demissão, por causa da questão. Recondução, é justamente o cara que ocupou o cargo de alguém, aí ele volta para o dele, entendeu? Retorno ou volta do servidor ao cargo que ocupava anteriormente. Ocorreu na nossa questão as duas hipóteses aqui, ó. Ocorreu a reintegração e a recondução, entendeu? Reintegração de Maria e recondução de... Me esqueci o nome do cara lá. Questão número 11. De concurso ainda não apareceram, porque vai entrar lá na parte de improbidade. Bora lá. Maria foi contratada. Maria gosta de aparecer em prova. Maria foi contratada temporariamente, sem realização de concurso. Tem lei específica para trabalhar, para tratar sobre isso. Servidor temporário. Sem realização de concurso público para exercer o cargo de professora substituta em uma determinada autarquia federal, entidade autárquica federal, em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. Então, tinha vários professores de licença, né? Precisa de professor. A ideia do servidor temporário é justamente a necessidade, entendeu? A necessidade. Como o pessoal entrou de licença, então precisa-se de professores nas escolas. E o tempo para se organizar um concurso vai demorar. Contratar a empresa lá, fazer a licitação para contratar a empresa, lançar edital, prova, aí vem primeira fase, prova objetiva, segunda fase, que é os exames, não sei, terceira fase, aí haja tempo. Aí o que que faz? Fizeram uma leizinha, né, para tratar desse tema aí do funcionário temporário, do servidor temporário. Aí o brasileiro, os políticos brasileiros que são malandros, usam disso aqui para ficar eternamente fazendo rodízio nas prefeituras municipais e não fazem concurso para a galera. Mas ignora essa parte, né? Então, bora lá. A contratação foi objeto de prorrogação, ó. Prorrogaram a contratação dela. Começou. De modo que Maria permaneceu em exercício por mais de 3 anos. Ó, aí, ó. Período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção da autarquia pedido de criação de um cargo de comissão de professor, esse é novo, para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse ali a lecionar. Certo ou errado essa história aí? Cargo em comissão de professora, cargo em comissão é cargo de direção, chefia e assessoramento. Entendeu? Então, nada a ver isso aqui. Maria só pode entrar aqui, ó, por concurso. Então, bora lá. Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogada, assinale a afirmativa correta. Eu acho que eu já falei a resposta, né? Já ou não? Acho que eu falei a resposta para vocês. Isso é o que dá eu cortar o áudio e ficar falando aqui sozinho. Então, vamos lá. Ver se de fato é a letra A. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. É o gabarito ou não é? É o gabarito. É adequada a criação de um cargo em comissão? Não. Errado. Maria tem estabilidade? Errado. Nem serve, nem concurso Maria fez, mas ele vem trazendo uma informação que deixa eu ver se está correta, entre aspas, né? Exerceu a função mais de 3 anos, tornando necessária a criação. Não, aí já falou besteira. Não é necessária a criação de um cargo.
para que Maria permaneça exercendo, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo determinado. É errado. Só nas prefeituras, né? Só nas prefeituras do Brasil afora aí. Esse contrato é de 10 anos, 20 anos. Já vi. Quando chega no final do ano, eles só encerram, né? Para poder não ter, não dar brecha para outras garantias. Aí depois faz tudo de novo. Aí quem já tem as fechadas dentro da prefeitura, nem precisa, só precisa fazer o migué, né? Que está fazendo de novo aquele seletivo, mas já está lá com o nome marcadinho. É assim, vocês sabem disso. Questão número 12. Eu passei uma questão ou foi impressão minha? Não, bora lá. Amadeu 2021. Olha aqui, ó. Amadeu, vocês achando que isso não cai nas provas recentes. Amadeu 2020. Assim que concluiu o ensino médio, inscreveu-se e foi aprovado em concurso público para o cargo de técnico administrativo. Beleza. Do quadro permanente do TRF. Cargo em que alcançou estabilidade. Então, tá aqui, tá estável, né? Tudo certo. Após o preenchimento dos requisitos legais, tranquilo, assiduidade, capacidade de iniciativa, beleza. Enquanto estava no exercício das funções desse cargo, Amadeu cursou e concluiu a faculdade de Direito. Amadeu é danado. Razão pela qual decidiu prestar concurso. Agora eu vou fazer um concurso, que eu quero mais dinheiro, não estou feliz, quero dinheiro. E foi aprovado para ingressar como advogado de certa sociedade de economia mista. Beleza, sem problema nenhum. Esses órgãos abrem vagas para advogado. Bora lá. Quem recebe recursos da União? Ó, pronto, já matou a questão. Recebe recursos da União para custeio em geral, ele está querendo trazer na nossa cabeça aquela ideia do teto. Dinheiro, né? Vamos ver se é isso. Diante dessa situação hipotética, assinala a afirmativa correta. Amadeu poderá acumular o cargo no tribunal com um emprego na sociedade de economia mista, se houver compatibilidade. Tá certo isso daí? Amadeu se encontra em uma daquelas hipóteses de acumulação. Vamos colocando aí do lado aí. Deixa eu descer aqui todo mundo. Ó, se dessas três. Se não tiver aí, com certeza é a letra D. Eu estou achando que está na letra A, na letra B ou letra C a resposta. Então, bora lá. A questão ela tenta confundir, né, o candidato, induzindo a pensar que ocorreu um caso de acumulação de cargo público incompatível. Não é isso? Aí eu pergunto, ela está fazendo nessa questão um caso de acumulação? Não exatamente, não fala isso não, a questão. Então, bora lá. A estabilidade já alcançada por Amadeu estende-se, ó, se tivesse um caso de acumulação, não estende não, ele vai ter, se for um caso de acumulação, eu já sou professor, já tenho estabilidade em determinado concurso, aí eu passei em outro, beleza, a minha garantia de estabilidade no outro vai começar do zero, então não é esse negócio de estender não. Letra C. Amadeu, ao ser contratado pela Sociedade de Economia Mista, continua submetido ao teto remuneratório do Serviço Público Federal. Está aqui o gabarito. Deixa eu ver a letra D, vou já falar um negócio para vocês. Amadeu poderia ser transferido. Transferido? Isso aqui foi declarado inconstitucional, tanto a transferência quanto a ascensão. Sem concurso, entendeu? Agora volta. A questão que tentaram anular e não conseguiram também. Porque estava dizendo que era letra A, tinha duas respostas. Só que aqui é o seguinte, a letra A poderia ser verdade. Ou poderia ser verdade, não. A gente poderia justificar ela, só que é o seguinte, em nenhum momento aqui, ó, a gente tem informação suficiente para dizer que Amadeu iria ficar nos dois empregos. Em nenhum momento a questão trouxe isso, assim, de forma clara.
Entendeu? Ficou tudo muito implícito. E mesmo assim, não ia poder, né? Porque ele não faz parte aqui das hipóteses de acumulação de cargo público. Aí pronto, ficaria muito fácil marcar a letra C, porque ela já direcionou, ó, recebe recurso da União para custeio geral ou custeio do pessoal, né, pagamento do pessoal, fica atrelado ao limite constitucional do teto, beleza? Pronto, era só enxergar isso que não teria nem como ficar matando a cabeça aqui querendo discutir a letra A, gabarito letra C de casa, tranquilamente. Questão, voltando de novo. Questão da prova que disseram que foi mais difícil, mas é uma questão que a gente já viu esse assunto hoje, do teto. A gente já viu uma questão dessa hoje. Então, não muda assim tanto, não. O que eles fazem é elevar o nível de pegadinhas, né? De indução ao erro. É isso que eles fazem. Mas eles continuam usando os mesmos temas. Questão número 3. O Ministério Público Federal denunciou Marcos, fiscal da Receita, pelo crime de peculato. Está aqui, peculato doloso. Em decorrência da existência de provas contundentes de que tal servidor apropriou-se de dinheiro público e de que tinha guarda. Então, ele tinha guarda do dinheiro e se apropriou. Beleza, parece uma questão de penal, né? Tratando lá dos crimes contra a administração. Não deixa de ser. Mas aqui a gente lembra que é administrativo e a gente tem aquela história de independência das instâncias, civil, penal e administrativa. Então, bora lá. Ao tomar conhecimento dos fatos, durante o trâmite do processo penal, a autoridade administrativa competente determinou a instauração de processo administrativo e disciplinar. Beleza, ao mesmo tempo do outro, não tem problema nenhum. Que, após o devido processo legal, levou à demissão de Marcos. Ó, antes do julgamento da ação penal. Gatilho de indução ao erro, para fazer o candidato achar que não pode. Não tinha que esperar o processo penal, etc. Quem que te disse? Independência de uma e da outra. Só que, calma, bora lá. Ver se dá para acertar. A gente também já viu uma dessa aqui, onde falava de envolver a esfera administrativa e penal. Repetiu, só melhoraram aqui um pouquinho, né? Melhoraram ou pioraram, né? Dificultaram. Então, vamos analisar. A administração fica vinculada à capitalação estabelecida no processo penal, vedada a incidência de qualquer falta residual do âmbito administrativo, considerando que o peculato constitui crime contra a administração pública. A letra A está correta ou está errada? Está errada. E a gente conseguiria fazer a eliminação dela brincando, beleza? Então, não tem esse negócio de vinculação. Elas têm uma independência, uma certa independência. Lógico que tem exceção. Letra B. A demissão de Marcos na esfera administrativa é válida, mas a superveniência de eventual sentença penal absolutória por ausência de provas exige a reintegração do servidor no mesmo cargo que ocupava. A ausência de provas não dá ensejo a isso, beleza? O que leva a um certo reflexo na esfera administrativa é se for uma sentença que negue a existência do fato ou autoria. Se chegar uma questão e falar que houve demissão na esfera administrativa e na esfera penal houve sentença penal absolutória por ausência de autoria, beleza? A ausência de autoria ou que negue a existência do fato, aí sim ele vai poder ser reintegrado. Aí sim a decisão tomada lá na esfera penal vai ter reflexo, mas a ausência de prova não, porque a ausência de prova ainda assim te leva à dúvida. Então não tem não tem essa força toda. Letra C. O processo administrativo disciplinar deveria ter sido instaurado para apurar a conduta de Marcos, mas impune-se sua suspensão diante da existência de processo criminal pelos mesmos fatos. Certo ou errado? Ou é letra D? Então, bora lá. De novo. Há necessidade de suspensão de um e do outro enquanto o outro está rolando? Não. De novo, o quê?
independência das instâncias. Então, volta. Só pode ser letra D agora. Deve ser aplicado ao processo administrativo disciplinar o prazo prescricional previsto na lei penal para o crime de peculato cometido por Marcos. Certo ou errado? É os prazos de prescrição. A gente vai analisar em cima da prescrição aplicada lá nos crimes estipulados no Código Penal. Beleza? Então, gabarito, letra D. Por mais que o candidato ficasse assim, eu não sei isso aqui não tenho certeza. Mas ele conseguiria fazer o quê? A eliminação brincando aqui, ó. Conseguiria lembrar de informação básica, como eu já falei, a gente estudo básico. Estudo básico, ele salva. Mesmo que eu marque uma alternativa que eu não sei explicar, ou que eu não estudei ela, mas eu tenho certeza que eu estudei independência das instâncias e que para fazer coisa julgada material, aqui no caso da letra B, tem que ser a ausência de autoria e negativa de existência do fato. A ausência de prova ainda assim deixa o quê? Deixa a dúvida. Por isso que não vai refletir na esfera administrativa. Então, gabarito, letra D de dado. Tranquilo? Ó, aqui, ó. As sanções civil, penal e administrativa são independentes entre si. Beleza? Exceto nesse caso bem aqui, ó. Sentença absolutória que nega a existência do fato ou da autoria. Vai ter reflexo na decisão administrativa. Então, continuando, para encerrar, direito administrativo e improbidade administrativa. Primeira questão. Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município brasileiro. Seu mandato teve início em janeiro de 2009 e encerrou-se em dezembro de 2012. Em abril de 2010, sabendo que sua esposa estava grávida de gêmeos e que sua residência seria pequena para receber os novos filhos, Raimundo comprou um terreno e resolveu construir uma casa maior. Beleza. No mesmo mês, com o orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele usou um trator de esteiras de propriedade do município para nivelar o terreno. Normal, né? Isso aqui acontece demais. Mas ele está errado? Bora saber aqui. O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015 e ajuizou, em setembro do mesmo ano, a ação de improbidade administrativa contra Raimundo. Após a análise da resposta preliminar, o juiz recebeu a ação e ordenou a citação do réu para apresentar sua defesa. Considerando o enunciado da questão e a lei de improbidade administrativa, em especial as disposições sobre prescrição, o prazo prescricional das eventuais sanções a serem aplicadas a Raimundo é de o prazo, né? Bora lá. Deixa eu ver aqui que ele vem aqui, 5 anos, 3 anos, 5 anos, 3 anos. Eu até já falei que, via de regra, né? A maioria dos casos que envolve prescrição, a gente pega aquela prescriçãozinha de quantos anos? 5. Padrão, né? Só que tem exceções. Só que a maioria aqui é 5 anos. Numa dúvida, a gente vai pelas 5 anos. Se eu já vou pela de 5 anos, eu já elimino B e D. Não é isso? É. Pronto. E agora? Como é que fica a situação? Lembrando que ele é prefeito, né? Então, o prazo, essa lei 8429, que é sobre improbidade administrativa, ela prevê um prazo de 5 anos. A partir... Aqui que está o segredo. A partir... Deixa eu ver aqui a letra A. Tendo como termo inicial a data da infração 2010. Letra C. Termo inicial o término do exercício do mandato. Será que é isso? O ponto-chave é bem... É a partir da extinção do vínculo que o agente tinha. Entendeu? A partir da extinção do vínculo. Então, quando é que a gente vai ter uma extinção do vínculo aqui? Do prefeito com a administração? Não é... Cadê? Volta aqui. Seu mandato teve início em 2019 e encerrou-se em 2012. Então, é a partir de 2012. Aí, volta aqui na letra C. 5 anos, padrão de prescrição, tendo como termo inicial
o término do exercício do mandato, que foi em dezembro de 2012. Logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu prescrição. Entendeu? A gente pegou aqui, volta. Aqui o término, né? 2012. A gente conta 5 anos. Ah, passou, foi longe. Ah, mas deu 3, né? Deu 3 anos. É por isso que ele colocou aqui os 3, rapaz. Para tentar pegar a galera aí na dúvida. Diz que ele botou certinho para dar 3 anos, mas a regra é 5. A partir do término do vínculo, da extinção do vínculo que o ente político, a autoridade política tem com a administração. Beleza? Então, o gabarito, nesse caso, de fato, letra C. Cuidado, cuidado. Então, resumindo aqui também. Isso bem que é interessante. O plenário do STF reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de ato doloso de improbidade. Ou seja, querer dizer que não tem uma prescrição que alcance isso aqui, ó. Danos ao erário decorrente de ato doloso. Beleza? Fica de olho, isso pode cair numa prova. Número 15. Raul e Roberto inscreveram-se para participar de um concorrido concurso público. Como Raul estava mais preparado, combinaram que ele faria a prova rapidamente e, logo após, deixaria as respostas na lixeira do banheiro para que Alberto pudesse ter acesso a elas. Isso aqui ocorre de verdade, isso aqui, ó. A fraude só veio a ser descoberta após o ingresso de Raul e Alberto no cargo, fato que ensejou o afastamento deles. Após rígida investigação policial e administrativa, não foi identificada, na época do certame, a participação de agentes no esquema. Então, ou seja, não teve nenhum funcionário público, nem agente público participando do esquema. Foi somente Raul e Roberto. Sobre os procedimentos de Raul e Roberto, com base na disposição da lei de improbidade, assinale a afirmativa correta. Essa questão é interessante. Bora lá. Ela é interessante no seguinte caso. E tem gente que pode muito fácil errar essa questão. Quando eles praticaram o fato, eles eram servidor público ou não? Coloquem do lado aí. Eles não eram servidor público. Entendeu? Se eles não... Aí a questão da fala assim, ó, não teve participação de nenhum agente público. Porque tem um segredo bem aí, ó. Se tivesse participação de algum servidor público, aí sim eles responderiam por ato de improbidade administrativa. O particular só pode responder por ato de improbidade administrativa se ele tiver atuado em conjunto com algum servidor público. E no caso deles, eles não eram servidores ainda. Aí aplicando lá a teoria da atividade, né, do Código Penal, tempo do crime e tudo mais, na época dos fatos eles não eram servidores. Se não eram servidores, eles não se encaixam dentro da lei de improbidade. Beleza? Aí vem que eles enriqueceram ilicitamente, e por isso devem responder por ato de improbidade. Ó, responder por ato de improbidade, errado. Causaram prejuízo erário, consistente nos salários pagos devidamente, devem responder por ato de improbidade, errado. Todas elas vão falar isso, menos o gabarito. Devem responder por ato de improbidade, errado. Eles não praticaram ato de improbidade administrativa, pois, no momento em que ocorreu a fraude no concurso público, não houve a participação de agentes públicos. Eles não vão responder pela improbidade, mas vão responder por crime mesmo, né? Na esfera penal. Fraude em concurso público. Gabarito, letra D. Se falasse lá que houve participação de funcionário público, aí sim eles iam responder junto com o funcionário, por improbidade. Então, continuando. 16. A União celebrou convênio com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O governo federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Após um certame conturbado,
cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob a esteira supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo. Em escutas telefônicas devidamente autorizadas, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo, que tem como sócios os filhos do prefeito. Opa, bora lá. Tendo sido feita a perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação narrada, assinala a afirmativa correta. E agora, essa aqui parece que é mais puxadinha. Deu até som aqui. Bora lá. Deixa eu ver se dá de colocar pelo menos 3 aqui para aparecer. Dá. Se não tiver aí, é a letra D, né? Vamos analisar aqui direito essa questão. Letra A. Vamos ver aqui com calma. Letra A já vem tirando o TCU da jogada, né? Tá certo ou errado isso aí? É errado. É competência do TCU fiscalizar qualquer envolvimento de dinheiro público. Então, já nos ajudou aqui. Letra B. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração, e por isso sujeita os agentes públicos somente. Né? Tem mais coisa aí, né? Tem aquele... tem a ideia de não contratar, né, com a administração, só que tem outro erro na letra B. Qual é esse outro erro? É bem aqui, ó. Isso não atenta contra os princípios. Em regra, né? Atenta contra, ou, na verdade, o que causa aqui, esse tipo de fraude, causa prejuízo ao erário público, beleza? Era o mais correto. Mas, lógico, que vai contra os princípios também. Letra C. Com certeza parece que vai ser letra D. Apenas os agentes públicos estão sujeitos às sanções de probidade, de forma que terceiros, errado, né? A gente já sabe que o terceiro que participa da fraude, de alguma merda contra a administração, junto com o servidor, ele vai responder juntamente. Tranquilo? Então, a letra D. Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, agora está correto. Os agentes públicos envolvidos e a sociedade, vale tudo, estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. Gabarito, letra B. Beleza? Essa lei aqui, ela é bem pequena. Ela é bem pequena, ela não é grande, não. Dá para ler ela tranquilo. Para não ter desculpa de não acertar uma questão, porque deixou de ler uma lei que dá para ser lida em, eu acho que, 15 minutos, ou menos. Questão 17. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por improbidade dessa rua de Felipe. Improbidade dessa rua de Felipe. Servidor público federal, estável. Aí ele bota aqui o artigo, sem necessidade para a gente, né? Que a gente vai decorar o nome de artigo. O servidor teria facilitado a alienação de bens públicos. Agora a gente vai ver o que vai se encaixar. Facilitar a alienação de bens públicos a certa sociedade. A alienação essa que causou, ele já falou aqui, ó, causou lesão ao erário. Sendo certo que, nos autos do processo, restou demonstrado que o agente não agiu com dolo, mas com culpa. Será que ainda ele vai se safar dessa? Com base na hipótese apresentada, assinala a opção que está em consonância com a legislação de regência. Aquele ali com culpa, né? Tá tentando fazer o quê? Induzir a gente. Sim ou não? Tá tentando induzir a gente a achar que a modalidade de culposa, nesse caso aí, não entra. Entra sim, senhor. Sem problema nenhum. Entendeu? Porque a própria lei fala. Ela fala do que constitui o ato de improbidade.
que causa lesão ao erário. Ele fala qualquer ação, omissão, aí dolosa ou culposa, fala de forma expressa mesmo, dolosa ou culposa. Então, nosso gabarito é letra B de bola. É passível a caracterização da prática de ato de improbidade administrativa, pois a modalidade culposa é admitida. Ou seja, a administração não gosta de perder. Então, fica de olho, ela não gosta de perder. Não é cabível, não praticou, saiu tudo negando, né? Facilitou nossa vida aqui. Mas como tinha um gatilho de indução ao erro aqui, ó, que esse mais com culpa, né? Muita gente poderia cair nele e jamais querer marcar a letra D. Querendo ajudar Felipe. 18. Ao tomar conhecimento de fraude em licitação, ocorrida em novembro de 2013, decorrente de conluio entre Sociedade Empresária Espertinha e Garibaldo, ó, sociedade e o servidor, então beleza, quem já sabe aqui que a sociedade vai responder junto com ele caso tenha alguma merda aqui. Beleza, servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado por Ministério Público. Em janeiro de 2019, ajuizou ação civil pública por improbidade, em razão de ato que causou prejuízo ao erário. Em desfavor de ambos os envolvidos, beleza. Comunicada de tais atos, a administração pública demitiu Garibaldo em abril de 2019, após garantir-lhe ampla defesa e contraditória em processo administrativo. Então, beleza. Sobre a questão apresentada, na qualidade de advogado, consultado pela sociedade empresária, Espertinha, né? Especificamente sobre a possibilidade de aplicação de sanção de proibição de contratar com a administração pública e receber benefícios fiscais, assinala a afirmativa correta. A gente já viu uma questão aqui anterior, onde falava justamente isso aqui como uma das possibilidades de sanções, não foi? Então, vamos ver. A prescrição da pretensão ministerial de aplicação da sanção questionada para qualquer dos demandados não se consumou, pois este se submete ao mesmo prazo extintivo, que apenas se iniciou com a demissão de Garibaldo do cargo comissionado. E agora? Certo ou errado? Eu vou descer aqui para ver se aparece mais. Pelo menos 3. Pronto. Isso facilita a vida de vocês. Letra A está correta? Sim ou não? Não falou aí de prescrição exatamente, a gente já sabe que é 5 anos, né, via de regra. Só que a letra A, ela só veio assim meio truncada na escrita, né? Mas é o nosso gabarito. A prescrição da pretensão ministerial de aplicação da sanção, né, não se consumou, pois este se submete ao mesmo prazo extintivo. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, que ele está querendo dizer que ao particular, no caso da sociedade empresária, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na lei de improbidade. O mesmo regime prescricional previsto para o agente público é aplicado para o particular que responda por improbidade também. Então, nosso gabarito aqui, ó, ele só vem escrito de uma escrita mais truncada, mas é o gabarito, beleza? E se iniciou com a demissão de Garibaldo do cargo comissionado, a partir do momento que ele se desligou, beleza? Deixa eu ver aqui, letra D. A pretensão do Ministério está prescrita em relação a Garibaldo e a sociedade, dado que o prazo relativo a ambos iniciou-se com a realização da conduta. Não, porque não é direito penal para estar facilitando a vida de ninguém, que é diferente, tudo mais pesado, porque está mexendo com a administração. Letra C. A prescrição da pretensão ministerial para a aplicação da sanção apenas em relação à sociedade é errado porque é igual, né? A sociedade empresária, por não se enquadrar nos conselhos de agente público, não pode responder por improbidade. É errado porque a gente já viu a questão anterior, onde uma sociedade respondia, que era aquela vale tudo, etc. Então, gabarito, letra A.
Por mais que ficasse com dúvida, a gente conseguiria fazer as eliminações. Beleza? Aqui tem mais uma. 19. João da Silva, governador do estado Alfa, de forma dolosa, no exercício das funções, revelou em entrevista a veículo de imprensa fato que tinha ciência em razão de suas atribuições, que deveria permanecer em segredo. Ó, revelou segredo. Consistente em relatório de inteligência policial, cujas diligências ainda estavam em curso. A publicização indevida comprometeu as atividades da inteligência, bem como de investigação em andamento, relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. Será que esse governador se encaixou em algum ato aqui proibitivo? O Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para apurar os fatos e, finda a investigação, restou comprovada a prática do ilícito. E o Ministério Público ajuizou a ação civil por crime de responsabilidade, ação civil pública, pedido de impeachment, e agora? Crime de responsabilidade, sim ou não? Ou ação civil pública por ato de improbidade administrativa? Está na lei. Isso aí configura, sim, ato de improbidade administrativa. Está na lei, artigo 11 da lei, que fala que atenta, né, contra os princípios da administração, revelar fato tido por sigiloso, mais ou menos isso que ela fala. E aqui no caso vai ser crime de responsabilidade, nada a ver, não fala assim crime de responsabilidade, porque a gente tem na própria lei falando o que ele praticou bem aí está se encaixando no que a lei fala. Então, nada a ver de crime de responsabilidade. Então, só pode ser letra A. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que atentou contra os princípios da administração pública. É isso mesmo. Gabarito, letra A. Deixa eu ver o que fala aqui na letra C, ou na letra D. Ação civil pública com pedido de impeachment. Ah, mas ele não falou improbidade, né? Aí já tirou o elemento X da questão, que era falar da improbidade que ocorreu. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma. Olha aqui como está na lei. Ó. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições, em razão do cargo, e que deva permanecer em segredo. Era para manter em segredo, ele tacou a boca no trombone. Acabou, não é possível, peraí. Não, tem mais uma. João, agente de polícia civil e chefe do setor de investigação de determinada delegacia, recebeu para si, presta atenção nisso aqui, recebeu para si diretamente a quantia de R$ 50.000 de Alessandro, indiciado em determinado inquérito policial. Ó, presta atenção, isso aqui parece questões de penal, onde envolve lá os crimes, corrupção passiva, ativa e tudo mais. Calma que ele não está pedindo isso. Lógico que a gente enxerga isso também, né? Para retribuir o presente, João deixou de realizar determinada diligência investigatória, pois o resultado poderia desagradar Alessandro. Beleza. Consoante dispõe a Lei 8.429, em tese, João praticou ato de improbidade? Sim ou não? João e Alessandro, né? Era sim ou não? Coloque bem do lado aí. Marco ele botou sim, sim. Deixa eu descer aqui também, né? Desceu, acho que dá de aparecer os quatro. A, B, C e D. Ó, deu. Alguém ali falou corrupção passiva dentro da esfera do direito penal, né? Será se é corrupção passiva dentro da esfera do direito penal? Garganta secou? Vou comentando aí do lado aí.
Então, bora lá. Vamos ver aqui a nossa possível resposta. Letra A. João praticou ato de improbidade administrativa, dentre cujas sanções está a perda da função pública. Mas Alessandro não cometeu improbidade, porque é particular. Dentro da história que a gente já viu, né? Ele cometeu também. Letra B. João e Alessandro praticaram o ato de improbidade administrativa, dentre cujas sanções está a suspensão dos direitos políticos pelo período previsto na lei. É isso? É isso. Aí vem letra C dizendo que não praticou. Errado. Aí vem que Alessandro praticou ato de improbidade, dentre cujas sanções está a perda da função, mas João responde apenas na esfera administrativa e criminal. Errado. João praticou ato de improbidade, dentre cujas sanções está a perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, mas Alessandro não cometeu. Ó, pronto. A gente está só fazendo a eliminação aqui, porque a gente sabe que os dois respondem aqui por improbidade administrativa. Tranquilo? Então, gabarito, letra B de casa. B de casa. B de bola. Tranquilo? E eu acho que foi nossa última questão. Deixa eu só ver se tem mais uma. Não. Foi nossa última questão. Ficou quase todo mundo até o final, né? O pessoal que estava desde o início. Ficou quase todos. Amanhã tem mais, com o pessoal da mentoria e o pessoal que só participa do Masterclass de quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Beleza? Então, deixa eu só encerrar aqui a gravação, né? Pronto. E eu coloco esse vídeo, eu coloco no... Esse aqui eu coloco no YouTube depois.